Fala máquina, Betão aqui. No vídeo de hoje eu quero falar de 3 pacientes que vão testar a sua paciência no plantão. Vou te dar um macete aqui, como é que você vai guiar esses casos, tá bom? Fica comigo até o final. O bom do plantão é isso, né? Nunca é a mesma coisa, né? Não tem como você ficar entediado dando plantão, cara. Se você dá 3 plantões na semana, cara, cada plantão é de um jeito. Pode ser no mesmo lugar, bicho. Cada plantão vai ter as suas histórias aí e muitas delas são até divertidas, né? Claro. Histórias tristes, histórias divertidas, mas, cara, tem tudo a ver com o que a gente gosta de fazer, né? Cuidar, ajudar. Mas tem um tipo de paciente que às vezes ele testa a nossa paciência ali dentro, né? Ele testa a nossa fera medicina, né? Mas eu quero te dar uma dica aqui, eu quero te dar algumas dicas, que como a gente lida com esses casos, beleza? Ele dá do jeito bom. Tem, por exemplo, o famoso paciente que é o seguinte, tudo que ele quer lá dentro é um remédio. Doutor, eu quero um remedinho. É um remédio. Ele quer uma dipirona. Ele quer, sei lá, o Voltaren. Ele quer o Diprospan. Ele normalmente ele sabe até o nome do remédio, sabe? Ele diz assim, pô, eu lembro de um caso que era um paciente, ele tinha asma, assim, e ele era comum, ele ia algumas vezes, e por incrível que pareça, ele pedia hidrocortisona. Ele sempre tava, não era hidrocortisona que ele pedia para tomar. Era metilprednisolona, não sei. Ó, ele tava lá sempre no pronto-socorro pedindo uma medicação. Eu não sei se era hidrocortisona, prednisona, mas ele sempre ia lá pedindo, não, doutor, só preciso tomar isso. Só que na maioria das vezes, ele não tinha nada. Nada. Assim, ele não estava sibilando, não estava em crise, estava tomando remédio certinho. Só que ele tinha um misto de ansiedade, normalmente acontecia, ele ficava um pouco mais agitado e aquilo acabava levando ele no pronto-socorro. Esse era um paciente típico. Mas isso aqui tem diversas maneiras. Tem um típico também, que é o seguinte, o paciente chega e fala, eu tô com muita dor na nuca, minha pressão deve estar alta, normalmente ela baixa com remédio na veia. Só que você mede a pressão, tá 220 por 140. Não vai dar adiantar de dipirona, tá entendendo? Não tem como, não dá pra fazer uma dipirona aqui que não vai resolver, né? Esse é um outro da pressão, eu tive a oportunidade de atender várias vezes. E aí, claro, não vai fazer dipirona, né, meu amigo? Tu vai conduzir esse quadro, vai ver se tem lesão, vai ver se tem indicação, que tipo de medicação que você vai fazer oral, fazer venoso, ou seja, claro, cada caso vai ser um caso, mas esse é um paciente que se você não levar na esportiva, você vai ficar se estressando à toa. O segundo aqui é um clássico aqui. O segundo, impossível, até na faculdade você já viu, que é o famoso Dr. Google. Dr. Google agora, ele tem um aliado poderoso, Dr. GPT. Esse cara é um aliado poderoso, porque ele vai botar o negócio no GPT, ele vai botar no Google, ele vai botar onde for, ele já botava, né? E ele vai chegar para você com uma certa história, com uma certa demanda, com uma certa indicação, e isso realmente pode gerar uma dificuldade para sua paciência. É um teste, às vezes, de paciência. O que eu quero que você pense? Não se sinta melhor, essa é a primeira coisa. Não se coloque na posição de juiz de alguma coisa. Você fala uma lição de moral aqui. Não se estressa, de nenhum motivo entra num estado de querer convencer, de querer dizer que aquilo ali é uma bobeira, de que a pessoa está errada. Não. O que tu vai fazer? Tu vai fazer aquilo que você deve fazer sempre. Você vai atender normalmente. O que significa dizer isso? Tu vai fazer anamnese, tu vai fazer exame físico, tu vai levantar sua hipótese diagnóstica, tu vai explicar o porquê que você está pensando naquilo, vai pedir o exame que você quer pedir, não o exame que a paciente quer que faça, vai explicar para ela, vai depois voltar, você vai fazer exatamente aquilo que você sempre fez. Claro, como você está frente a um paciente que pode ser um pouco mais combativo, eu quero que você seja muito claro. O seu discurso tem uma clareza muito grande. E para ele ter uma clareza muito grande, você pode se apoiar, por exemplo, em construir o porquê das coisas. O que eu quero dizer com isso? Simplificando a coisa. Dá um motivo. Mata a cobra e mostra o pau. Dá o motivo do seu pensamento. Um caso, por exemplo, eu lembro disso. Sim, tantos, né? Mas me veio à cabeça agora. Uma mãe que chegou super ansiosa, falou, meu filho bateu a cabeça, eu quero fazer uma tomografia. Então é exatamente isso. Eu falei, tá, tudo bem, me conta o que aconteceu. Não, então ele bateu a cabeça e ele tem que fazer uma tomografia. Eu falei, não, tudo bem, dona Joana. Mas me conta,
Fala bem, o que aconteceu? Ah, doutor, então, aí tava não sei o quê. Não, mas que horas que foi isso? Ah, tá. Como que foi essa batida? Alguém viu? Foi de que altura? O que aconteceu com ele? Ah, foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Ah, vem cá, vamos sentar aqui, deixa eu ver, deixa eu examinar. Papá, papá, papá. Depois no final, falei, olha, seu filho caiu jogando bola. Caiu de um carrinho, tomou um carrinho, bateu a cabeça. Não tem nenhuma lesão, não teve perda de consciência, não há nenhum sinal, não teve vômito. O paciente já tem 8 horas que aconteceu isso. A gente não tem indicação, mas de fazer tomografia nesse caso. Por que a gente não tem indicação? Eu falei, olha, a recomendação para a gente fazer, a gente segue este guia aqui, chama-se ATLS. Claro que eu não estava com guia na mão, estava só explicando para ela. Isso aqui é feito assim, dessa maneira. Quais são as indicações? Eu vou falar para você, quais são as indicações de tomografia nessa idade? Quedas acima de tal altura, estados de consciência, papapá, papapá, papapá. Então, neste caso, mãe, a gente não faz. Por que a gente não faz, mãe? É porque eu não quero, não. Olha aqui, o que é uma tomografia? Tomografia vai envolver uma radiação XYZ dessa maneira. A senhora vai esperar aqui 2 a 3 horas, depois tem que chegar o neurologista, vai sair daqui amanhã, tal. Não tem necessidade de a senhora passar por isso. Papapá. Pronto, o paciente foi para casa. Então, assim, clareza, motivo, às vezes vai envolver um pouco mais de tempo. Concordo com você, que vai envolver um pouco mais de tempo. Mas, olha, é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é brigar, mas esse é o nosso trabalho. Paciente número 3, esse é um paciente difícil. Deixei o mais difícil para o final, que é o seguinte. Isso também é algo relativamente comum. Ele pode acontecer de 2 maneiras. Tem a ver com internação. Qual que é o lance da internação aqui? Tem paciente que quer internar a todo custo. Tá? É 3.1. Ele quer a todo custo internar. E tem o 3.2, que não quer. É muito curioso. Claro que é o contrário, né? O que quer a todo custo, ele não tem indicação. Então é um paciente que, por exemplo, onde eu tive a oportunidade de atender os meus primeiros pacientes assim, foi no hospital que eu era residente. Então eu atendi os pacientes em pós-operatório da urologia, com duplo J. E eles sentiam dor no pós-operatório, de alguns dias ali, 2, 3 dias. E era comum eles voltarem no pronto-socorro para pedir para retirar o duplo J, ou internar, porque não estava aguentando de dor. E normalmente o que acontecia era esse paciente não estava usando a medicação. Então esse lance de quer a todo custo, mais uma vez, não tem relação com você brigar, com você ficar aí falando e blá blá blá, não é isso. A ideia aqui é você entender o motivo. Pô, cara, o que tá acontecendo? Por que tu quer internar? Desde quando internar é bom. Tinha um amigo meu na época da residência que ele falava que, pô, aqui não é Disney. Por que você quer ficar aqui? Tanta gente sofrendo, com dor aqui, por quê? Então, assim, entender o motivo da pessoa. Então, nesse caso ali, eu aprendi muito com esse meu colega da residência. E a gente, se fosse chutar aqui, acho que 80%, 90%, os pacientes não estavam tomando a medicação. Então, o fato deles não estarem tomando a medicação, eles sentiam dor. E a gente medicava e a coisa melhorava e o paciente não voltava. Até porque a gente estava ali horizontal, então a gente tinha certeza que o paciente não voltava. Então, realmente, era isso. Então, esse lance de quer a todo custo, o ponto mais importante é você entender o porquê que a pessoa quer a todo custo. A pessoa quer a todo custo, às vezes, porque ela está aguardando, por exemplo, eu lembro de um outro caso que eu me sensibilizei na época, ela estava aguardando uma ressonância, era um quadro de endometriose, muita dificuldade, problemas no trabalho, e ela queria internar para que ela houvesse uma solução. E o que tu pode fazer? Tentar ajudar ela nessa solução. E foi de fato o que eu tentei fazer no dia. Tantos outros pacientes, eu lembro de um paciente com doença hemorroidária, o paciente vira e mexe, batia no pronto-socorro para isso. E o problema que ele queria internar era porque ele queria resolver aquilo, operar. Só que não havia nenhuma indicação de operar. O que aquele paciente precisava? De um segmento com coloprocto. Seguir o tratamento. E até realmente fazer uma operação, mas de fato eletiva. Então, o que a gente saiu daquela consulta? Com uma outra consulta marcada. Eu fiz questão da gente terminar o atendimento. Eu lembro desse paciente, que era uma amiga minha que atendeu, até que me operou, né, porque eu tive apendicite. E que eu saí de lá com a consulta dele marcada para ela. Então, são coisas que a gente precisa entender. Esse lance de não querer internar, normalmente também eu preciso pegar o motivo. Aqui tem motivos complexos, tem motivos como, por exemplo, são motivos difíceis. Tipo, meu filho pequeno, tô sozinha, sou sozinha, tem coisas difíceis, trabalho,
Aqui, uma coisa que pode ajudar quando você esbarrar nessas dificuldades de internação é você trazer assistente social, você trazer o psicólogo, dependendo do hospital que você está, você pode ter esse tipo de atenção, você trazer mais gente para poder te ajudar, tá? Tem outros motivos aqui que você vai conseguir, só pela investigação do motivo, resolver. Mas, se for algo que envolva esse tipo de coisa, características sociais, as circunstâncias individuais de cada um, é muito importante que você tenha uma ajuda ali. E documenta isso muito bem no prontuário. Tamo junto? Beleza? Esses 3 pacientes aqui testam sua medicina, testam sua fé, mas você, bicho, você tem as manhas. Você não vai passar por isso, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de seguir o nosso canal para continuar acompanhando, né, conteúdos que vão deixar você mais preparado e mais seguro para o plantão. Não deixe de encaminhar também esse vídeo para algum amigo seu que está dando um plantão junto com você. Um grande abraço.